Bom dia, a paz do Senhor. Deus possa estar abençoando a Igreja de Cristo Jesus, que levantou cedo nesta segunda-feira para buscar a face do Senhor. Meu nome é Marilu, congrego na Igreja Evangélica da Paz, pela direção do pastor Natanael Rinaldi, e entramos nesta manhã na presença do Senhor para aprender mais do Pai. Amém? Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há, nos colocamos diante de Ti nesta manhã, Paizinho querido, para aprender mais e mais de Ti, para tocar nas Tuas vestes e sermos curadas, Senhor. Nós queremos entregar o nosso sacrifício vivo e agradável a Ti, Senhor. Queremos ver a Tua face nessa manhã. Queremos aprender de Ti, Senhor. Queremos, Senhor, ser curada por Ti. Nos abençoa, Pai. Abençoa a Tua igreja, que levanta todas as manhãs para Te agradar, Senhor. Para dar um culto racional a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Fala conosco nessa manhã, Pai. Domina todo o nosso ser. Abençoa Gabriel. Abençoa toda a Tua igreja, Senhor, que busca a Tua face, Senhor. Aqueles que permanecem em Ti, pela misericórdia do Teu santo nome. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu quero meditar com vocês nessa manhã em Mateus 25, o sermão profético, Jesus falando aos seus discípulos, e nós vamos meditar sobre a parábola das 10 virgens, amém? Vamos ler esses 13 versículos. Então, o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, e com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não, seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes ao que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Irmãos, essa parábola tem falado muito aos nossos corações, porque nós estamos vivendo os últimos dias da graça de Deus aqui na terra. Então, nós devemos estar vigilantes, devemos estar atentos aos acontecimentos dos últimos dias. Irmãos, o que a igreja deve estar fazendo até a vinda do Senhor? Nós entendemos nessa parábola, o interessante é que parábola, Jesus falava por parábola, simplesmente porque alguns gostavam das historinhas, alguns ouviam e se alegravam no momento, iam para casa e depois esqueciam. E a parábola é aquilo que instiga o cristão,
instiga o ser humano. É aquilo que os discípulos buscavam a Jesus e perguntavam para ele: Senhor, explica-nos essa parábola. É o que nós devemos estar diante de Deus, aprendendo mais e mais do Senhor. Aí Jesus, ele dava esclarecimento, ele falava muito mais profundamente o que aquela historinha significava. E a gente aprendia, e os discípulos aprendiam mais e mais. Ele falou uma vez que ele falava por parábola para que aqueles que tinham visão não vejam, e os que tinham ouvido não ouviam. E eles sempre permaneciam na mesma, né? Mas no caso aqui, os discípulos queriam saber mais e mais. E o que acontecia com essas 10 virgens? Às vezes a gente pode pensar, 5 loucas e 5 prudentes. Eram 5 crentes e 5 ímpias, 5 que não conheciam a palavra do Senhor. Não é verdade, irmãos. Aqui eram 5 virgens, eram 10 virgens, 10 que esperavam noivos, 10 que estavam preparadas, eram 10 que ardiam pela volta de Cristo. Então, 5, elas estavam tão apaixonadas por Deus que elas foram ao encontro de Cristo, foram ao encontro do noivo e levaram azeite de reserva. O que significa esse azeite, irmãos? A comunhão de Cristo ao teu coração, a alegria de Cristo. E esse azeite é acumulado como? Através da oração. E o que devemos falar nessa situação? Quando aquelas que não estavam preparadas, elas foram pelo ímpeto de encontrar o noivo e não se prepararam, não levaram azeite de reservas. Então, devemos entender que aprendemos a dizer um não. Quando elas pediram, empresta-nos o teu azeite. Azeite não se empresta, comunhão não se empresta. A nossa intimidade é feita dia a dia na presença do Senhor. O óleo é acumulado dia a dia na presença do Senhor. É aquela palavra que você diz não no seu coração para aquela ansiedade do seu coração. Hoje em dia nós temos muitos afazeres, todos temos, né? E temos muita distração. Nós temos aí o entretenimento na televisão, nós temos o passeio, nós temos os nossos familiares que nos cobram para estarmos junto com eles. Irmãos, devemos sim fazer a nossa lição de casa, buscarmos a Deus primeiro. Tem aqui a passagem sobre Maria e Marta. Irmãos, não é Maria versus Marta, é Maria antes de Marta. Todos nós temos o dever de trabalhar, o dever de servir, o dever de fazer o alimento, preparar o alimento. Mas antes dessas nossas obrigações, nós devemos ser Maria, buscar a Deus com toda intensidade, nos enchermos da alegria de Cristo Jesus, nos prepararmos fisicamente, psicologicamente e adorarmos a Deus, porque tudo vem dele, é preparado por ele. Tudo é do Senhor, é pelo Senhor. Então nós temos que buscar primeiro como Maria, nos humilharmos, orar, aprender do Senhor, para depois sermos Marta, para depois servirmos. Amém? E aqui, Deus nos dá... aqui fala sobre a candeia também, né? Aqui fala que nós temos, assim, do Senhor... toda uma estrutura preparada para queimar em Cristo Jesus, né? Nós sabemos que quando as luzes, as lâmpadas se apagaram, é porque faltou azeite. E quando nós temos uma candeia preparada por Cristo Jesus, o que é a candeia, irmãos? A candeia é a Bíblia, é a igreja, são as mensagens que o Senhor prepara para nós, é o pastor que Ele te dá para cuidar de você, é os cursos que nós fazemos, é aquilo que nós aprendemos do Senhor. Então Deus nos deu toda uma estrutura preparada
para queimarmos, para ardermos em Deus, para buscarmos a face deles. Amém? Então, quando nós não aprendemos, não temos esse relacionamento constante e com intensidade, irmãos, não é só o relacionamento constante. Devemos todos os dias aprender do Senhor. Tem que ser com intensidade, irmãos. Tem que ser constante e com intensidade, com progressividade. Temos que crescer em Cristo. Temos que arder de alegria por Cristo Jesus. Senhor, nós queremos aprender mais e mais de Ti todos os dias. É o que fazemos todas as manhãs. Se você não tem tempo pela manhã, acorda atrasado, busca um tempo no teu horário de almoço, busca um tempo pela tarde, quando você volta do serviço. Mas nós temos que arder em Cristo, aprender, ter um relacionamento constante e com intensidade. Amém? E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Que palavra triste. Você ter uma caminhada no Evangelho, você ter anos, tem muitos que dizem, eu sou crente, eu tenho carteirinha de membro há 10, 15, 20 anos, e ouvir do Senhor uma vida inteira que nunca vos conheci. Irmãos, nós devemos nos fazer conhecidos de Deus. Não podemos conhecer a Cristo de ouvir falar. Nós devemos conhecer a Deus de com Ele andar. E com Ele andar requer essa constante, esse relacionamento constante e com intensidade. Cada vez mais ardemos em Cristo Jesus. Nos alegrarmos na presença deles. Hoje nós estamos vendo o cristão que quer conhecer a Deus na sua casa. Tem aqueles que falam, Deus conhece a intenção do meu coração. Deus sabe todas as coisas. Ele sabe sim que nós não nos esforçamos de entrar na presença dele. Paulo já dizia, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Hoje nós não estamos mais cultuando a Deus. Nós estamos sim prestando uma obrigação na nossa casa, ouvindo mensagens pelas lives, pela rádio, estamos ouvindo mensagens já feitas por aquele irmão que se sacrificou, que morreu, que buscou a Deus, que sacrificou o vosso tempo na presença de Deus. E nós estamos nos alimentando daquele alimento já que foi direcionado àquele pastor, àquele irmãozinho. Deus é um Deus de pessoalidade. Ele quer ter relação, Ele é um Deus único, Ele é Pai. Ele quer fazer-se presente no teu coração. Nós devemos voltar ao primeiro amor. Devemos estar na presença do Senhor em todo o tempo. Devemos deixar a preguiça. Devemos deixar todo o embaraço para depois. Nós devemos trabalhar enquanto é dia. O Senhor te ama, irmão. Ainda está aberta, Ele ainda está de braços abertos, esperando você, esperando que você se decida deixar a sua vaidade de lado. O seu conhecimento não é o conhecimento de Deus, da palavra de Deus. O conhecimento não é tudo, o relacionamento com Deus é tudo. Irmãos, aí ouviram a voz, né? Aqui nessa mesma parábola. À meia-noite ouviu-se o clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Nós temos um amigo do noivo que não dorme. É o Espírito Santo de Deus que habita em vós. Ele não dorme. Nós devemos procurar ser amigos do noivo.
Estar atento em todo tempo pela presença do Senhor. Devemos esperar de Deus aquela voz, eis aí o noivo, para que estejamos preparados para entrar na presença dele. E ele possa nos dizer: vem, entra no gozo, que desde a eternidade está preparado para aqueles que o amam. Nós devemos ser amigos do noivo. Devemos nos alegrar, estar preparados para ouvir a voz do Espírito Santo ao nosso coração. Não deixe para depois. Não brinque. Não queira deixar para aquela última hora, para você ver e presenciar que existe o inferno. Jesus disse: eis que põe uma porta aberta diante de ti, a vida e a morte. Escolha a vida para que viva. Por que nós estamos distraídos, irmãos? Estamos preparados para os últimos dias. Guerras, rumores de guerras, peste, nações contra nações, perseguições dentro da própria igreja. Dentro da própria igreja, está difícil permanecer na presença do Senhor. Mas quando focamos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aquele que morreu por mim e por você, aquele que cravou na cruz do Calvário as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas vaidades, o nosso autoconhecimento, os nossos diplomas. Por que estamos criando tanta coisa neste mundo que não vamos levar nada daqui? O Senhor te chama, irmão. O Senhor te chama. Prepara-te para encontrar-te com o vosso Deus. Ele fala para Israel, ele fala para nós. E de tudo que se tem ouvido, o mandamento é: teme a Deus, guarde os seus mandamentos, porque Deus há de trazer a justiça, todas as nossas obras, quer sejam boas, quer sejam más. Irmãos, alegremos no Senhor. Procuramos ser como Maria. Vamos ser como Maria. Estarmos sempre aos pés de Jesus. Estarmos sempre aprendendo mais e mais dele. Aprenda a ter intimidade com Deus, a receber as benesses que ele tem para você. Olhe ao seu redor. Glorifique a Deus pela multidão das misericórdias que ele tem feito na tua vida. Ele te acordou nessa manhã, ele te ofereceu o café da manhã, o almoço, o jantar. Quantos estão pelas sarjetas? Quantos se desviaram porque cansaram de esperar a Deus, porque não tiveram o entendimento de que Deus já fez todas as coisas por nós. Agora nós devemos buscá-lo. Nós devemos nos esforçarmos, porque nós damos o primeiro passo e o resto ele faz. Ele já fez tudo por nós. Não é sacrifício, irmãos. Eu costumo falar que não é sacrifício. O meu filho diz que não. É sacrifício, mãe. Depende de cada um, né? Eu creio que sacrifício Jesus já fez por nós. Agora o restante é caminhar. É olhar para o alto, olhar para o alvo, olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós temos o Espírito Santo de Deus, o penhor da nossa salvação, aquele que nos dirige a toda a verdade,
aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, aquele que nos alegra, aquele que nos dá gozo, paz, longanimidade, temperança, mansidão. Estamos vivendo dias difíceis da igreja, mas nós temos um Deus que nos garante a vitória. Nós temos um Cristo Jesus que já nos garantiu a vitória. Aquele que nos espera de braços abertos. Irmãos, eu quero crer que quando Jesus voltar, encontrará fé na terra. Amém? Eu quero pedir a todos aqueles que estão distraídos, a todos os nossos familiares, aquela igreja que está cultuando a Deus dentro da sua casa, volte para a casa do Senhor. Tenha um compromisso com Deus Pai. Ele vem buscar uma igreja santificada. Ele está te esperando. Volte para a casa do Senhor. Se alegre em entrar na presença dEle. Entregue o seu culto racional. Faça-se conhecido de Deus, para que naquele grande dia Ele possa te receber nas regiões celestiais. Amém? Que Deus possa falar mais ao teu coração. Que o Espírito Santo de Deus possa te alegrar nessa manhã. Amém? Obrigada, irmãos. Tenham um dia maravilhoso na presença do Senhor. Glória a Deus. A paz do Senhor.